Bora, fiel, separei pra vocês aqui alguns desabafos do Mano, do Benja, do Dinei, Chico Garcia e também do Ronaldo Giovanelli. Tem o Vessone também, sobre essa derrota vergonhosa do Corinthians na Neoquímica Arena. Na moral, dava pra ter vencido. Porém, os caras escolheram o jogo, resolveram não jogar hoje. Memphis andando, Yuri andando. Então é isso aí, comenta aí, deixa o seu like, inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Fala galera, tudo bem? Revoltante o cartão amarelo tomado por Rodrigo Garro aos 51 minutos do segundo tempo. O jogo estava acabando, era o último lance, ele sofre uma falta, o jogador do adversário estava sendo advertido, quer discutir, quer trocar empurrão, e ele estava pendurado com o segundo cartão amarelo. Ou seja, vai ficar fora do majestoso de um clássico contra o São Paulo na Neoquímica Arena, vinda de 2 derrotas. Agora, mais do que nunca, precisando vencer o jogo. Uma postura lamentável do seu Rodrigo Garro, que, claro, é um dos melhores jogadores do Corinthians, mas não dá. Simplesmente é muito cartão idiota que o Corinthians está tomando neste Campeonato Brasileiro. 3 suspensos no jogo, depois do outro jogo mais 3, e tudo por cartão idiota. Chutar a bola para fora, brigar com o adversário, xingar o juiz, tudo cartão idiota. Então eu espero de verdade que o Rodrigo Garro seja cobrado por esse terceiro cartão amarelo. Não existe tomar os 51 do segundo tempo um terceiro cartão amarelo como esse. É vergonhoso, é antiprofissional ficar fora de um clássico difícil, vindo de 2 derrotas, porque resolveu aos 51 do segundo tempo brigar com o adversário e forçar ali um terceiro amarelo sem nenhuma necessidade. São mais de 100 cartões amarelos no Campeonato Brasileiro. É o time mais indisciplinado de toda a competição. Que comando é esse daí, hein? Tem comando a esses jogadores? Estão cobrando? Estão sendo cobrados? O que está acontecendo aí, Fabinho? É isso aí, pessoal. Terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 0, Ceará 1. Pois é, cara. Impressionante como esse time do Corinthians não consegue apresentar uma evolução de uma semana para outra. É um absurdo, cara. E não dá para usar somente essa desculpinha ridícula de o elenco é fraco. Perguntar para vocês aqui, o Santos é melhor que o Corinthians? Não, não é. O Red Bull é melhor que o Corinthians? Não, não é. O Ceará é melhor que o Corinthians? Também não é. Só que todos esses times, eles venceram o Corinthians. E a cada dia que passa, cara, eu tenho menos paciência com o Dorival Júnior. Cara, que técnico medíocre. O que adianta você ter mais de 70% de posse de bola durante uma partida sem saber o que fazer com ela? É um sono só, cara. E dá a impressão, cara, de verdade, que esse time do Corinthians não treina. É um absurdo. Tudo bem, no primeiro tempo criou uma chance de cabeça ali com o Gustavo Henrique, o goleiro acabou defendendo. Teve um lance também aí no segundo tempo aí com o André Ramalho, que te falar também, André Ramalho, que ridículo que você tá sendo, meu Deus do céu. Mas desperdiçou essa chance de cabeça que poderia ter feito gol. Mas é muito pouco, pessoal. O Corinthians, ele vive de chuveirão pra dentro da área, sendo que ele não tem um único atacante que tenha realmente essa característica de ser um exímio cabeceador. É um time sem repertório, é um time sonolento dentro de campo. Jogadores aí com sono do caralho aí também, jogador sem sangue. Um exemplo disso é esse próprio morto desse Depay aí também, mano. Quando ele vê o Dieguinho sendo protagonista dentro do jogo e ele não. Se esconde da partida. Uma vergonha esse cara também. Não vejo a hora de ir embora, mano. Você vê lá, Maicon, velho. Te falar, um idoso que operou o quadril é mais rápido que o Maicon, mano. Se pra apostar uma corrida ele perde. O Bidon, mano, um pastel de queijo, tem mais sangue que esse moleque aí também. É outro morto que se arrasta dentro de campo. O próprio Yuri Alberto aí também, o Finazzi bonito, mano. Precisa de uma 12 pra matar a bola, mano. E sem contar também, o Garro. Você que é um cara que hoje também tá se destacando, tá tentando chamar a responsabilidade. Mas, porra, tomar um cartão amarelo nos acréscimos por querer encostar a cabeça com o adversário, larga de ser burro também, maluco. Vá pro inferno. Perder esse clássico contra o São Paulo agora com o meio campo todo desfalcado e você toma um cartão imbecil desse daí? Ah, pro raio que o parta também. Dorival, tem que acordar, Dorival. Tem que acordar. Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda tá levando no banho-maria, mas Copa do Brasil tá aí. E se você não melhorar esse time, porque você tem obrigação de fazer isso, o teu tá na reta também. Fiel, hoje eu não sei nem por onde começar. Na quarta-feira perdemos pro Bragantino, aí botamos a culpa na árbitra. A árbitra teve culpa, mas nós também não jogamos porra nenhuma. Aí hoje, a primeira derrota no Campeonato Brasileiro pro Ceará. E ainda o Ceará passa nós em números de pontos. Ô Memphis, vamos jogar um pouquinho mais de bola, irmão. O ano passado eu tenho gratidão por você, por tudo que você fez, livrou nós. Esse ano, depois do Campeonato Paulista, fez aquelas artes lá, tudo bem, mas não tá jogando nada esse ano, hein? Nesse brasileiro você não tá jogando nada.
Aí, Dorival, sem esquema tático também, Dorival. Tá feio o negócio, Dorival. Vamos acordar, Dorival. E vou falar uma coisa, hein. Quarta-feira, tudo bem, botaram a culpa na juíza. Vocês não jogaram porra nenhuma. Hoje, a culpa é de vocês e do Dorival também. Vou falar uma coisa, perder pro Ceará dentro de casa, só por Deus. Vocês não jogaram nada. E vou falar uma coisa, hein. Vamos acordar, boleirada. Vamos acordar. Pronto, falei, hein. Rapaziada, no Castelão 1-0 pra nós aqui, nós dormimos no ponto. Ô, time ruim do Corinthians, velho. Voltou Ramalho, deve ser parente do Dorival, meu pai do céu. Mas vamos falar de coisa boa. Dieguinho, 18 anos, única coisa boa que apareceu. O goleiro Bruno do Ceará não pegou na bola. E a torcida, E o Dorival sempre mexe depois de 15 minutos do segundo tempo. Aí ele vai dizer pra gente assim, olha, terminei com 5 atacantes e ninguém pegou na bola. E o Ceará com 2 linhas de 5, ganhou do Corinthians. E quase faz o segundo gol, mas Felipe Longo, hein? Uma grande defesa, menino bom, tranquilo. Era pra ter perdido demais. Só que o Corinthians não consegue fazer gol. Essa que é a parada. E o Dorival colocou em campo tudo que tinha. Mas será que ele treinou com Thales Magno, Romero, Yuri, Guinegão? Será que ele treinou com esses caras todos aí? Abraço. 1-0 Ceará. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Um show de horrores esse time do Corinthians. O retrato desse time foi a falta ensaiada no primeiro tempo, que o Garro vai cobrar uma falta, o Memphis vem, bate ela e a bola vai na bunda do André Ramalho, que tá deitado na frente da barreira. Bizarro. Depay, mais uma vez, não jogou absolutamente nada. O Depay, ele passeia em campo, ele tá dando um rolê. Sabe, um jogador apático, sem graça. Não sei o que acontece com esse cara. O Garro, faltando 40, 50 segundos para acabar o jogo, toma um cartão amarelo para não jogar contra o São Paulo. Olha, de bom mesmo hoje foi o Dieguinho. Agora, esse time parece que não treina, ele não chuta gol, ele não cria. Gente, esse time do Corinthians dá sono e raiva. Ai, Corinthians, né? De novo, uma atuação displicente e pontos jogados fora dentro do campeonato. O que esse elenco quer? Quer que chegue logo à semifinal da Copa do Brasil? Vamos esquecer do brasileiro? Tem muita coisa pra gente falar nesse jogo, tá? Só um jogador se salvou. Chega mais os... E agora, hein, Dorival? A desculpa vai ser a arbitragem de novo? Como realmente teve os seus problemas lá em Bragança Paulista? Mas, poxa vida, o Corinthians emendou 3 vitórias seguidas e imaginávamos, né, ingenuamente, que viria a tal arrancada que aconteceu no ano passado. Esse Corinthians, né, com o seu time titular, com os seus principais jogadores, agora não iria deixar pontos pelo caminho, ainda mais contra equipes que não disputam, em teoria, a mesma coisa do que ele. Pois é, lê do engano, porque o Ceará é uma das boas equipes desse campeonato, mas se você olhar para o elenco do Ceará, o Pedro Henrique, por exemplo, que fez a jogada do gol, que deu assistência, saiu daqui escorraçado, porque não tinha chance, porque não era um jogador para muitos do nível do Corinthians. Pois é. Aí você olha pro elenco milionário, bilionário do Corinthians, e aí você pensa assim, caramba, em casa, contra o Ceará, o Corinthians olhando pra parte de cima da tabela, pra primeira página, obviamente ainda dá pra beliscar uma vaga em Libertadores, né, dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, joga em casa. Aliás, essa análise foi feita antes. Depois das 3 vitórias consecutivas, o Corinthians tinha o Bragantino, uma das piores equipes do retorno, uma das piores, não pior do que o Sport no retorno, em queda livre em Bragança Paulista. Era jogo pra vencer. Corinthians com seus titulares? Pô, pronto. Aí depois 2 jogos em casa, Ceará e o clássico contra o São Paulo, dá pra ganhar. Aí você tinha 3 seguidas, imagina, a arrancada, 6 vitórias consecutivas, pronto, o Corinthians já briga por outra coisa no campeonato. Mas não, os bonitos, eles escolhem os jogos, né? E o Corinthians, nesse jogo contra o Ceará, apresentou desde os primeiros segundos de jogo uma preguiça irritante. Uma preguiça irritante. Vou falar um negócio, tá? Estratégia perfeita do Vozão. O Ceará foi brilhante no jogo. O Ceará foi fantástico no jogo. Porque tem treinador, porque tem jogadores com fome e que perceberam desde os primeiros minutos que o Corinthians estava para jogar de salto alto um amistoso, como muitas vezes faz, fazendo de trouxa o torcedor que vai lá, bota mais de 40 mil esperando uma vitória do time. Mas não, o senhor Memphis Depay olha para um lado e dá um toque para o outro e erra o passe. O senhor Yuri Alberto arma o contra-ataque da equipe do Ceará.
E eu poderia enumerar tantos aqui. O André Ramalho também. Aliás, por que o André Ramalho? Por que o André Ramalho se o João Pedro Tchoc é titular? Ah, porque ele tem que jogar, tem que dar uma revezada e tal. Não jogam os melhores. Tem que jogar os melhores. E sobre isso, por que o Guinegão perdeu espaço? Uma coisa é você entender que, bom, agora eu vou ter o meu trio titular, eu vou ter Memphis, Garro, Yuri e tal. Então o Guinegão espera, pode ser segundo tempo, eu mesmo falei isso. Passam 1, 2, 3 jogos e os caras da frente não resolvem, o Guinegão tem que jogar. Porque ele tem fome, ele entrou no segundo tempo e criou uma bagunça lá no ataque do Corinthians. Por quê? Porque ele tá sendo muito mais eficiente dos que os que lá estão. Ou vamos começar a escalar no carteiraço? E cara, pô, eu tenho muita liberdade pra falar isso aqui, porque eu defendo o Memphis, eu defendo o Yuri, eu acho que eles são titulares, eu acho que eles agregam, mas não dá, né, cara? Tem uma hora que o campo fala. O campo fala, tecnicamente, eles não estão resolvendo. E se eles não estão resolvendo, você tem que colocar quem resolve. Hoje, com tantos desfalques, ok, né? O Dorival teve uma hora que ele teve que alçar a mão do Romero, do Thales Magno, que nem jogando mais eles estavam. Tirou o Memphis com 25 minutos do segundo tempo, achei ousado, cedo, e muita gente criticando por que ele deixou o Yuri em campo. Mas o senhor Memphis estava precisando de um banquinho. E de novo, tenho liberdade para falar sobre isso, porque defendo o Memphis no meio de tanta porrada, acho que ele é essencial pro Corinthians, mas não tá sendo. Não tá sendo, então vamos acordar, né, Memphis? Vamos acordar, porque é óbvio que a cobrança vai ser maior em relação a você. É óbvio que você... Não é nem questão de decidir todos os jogos, não é isso que eu cobro, por exemplo. Mas é seriedade. É seriedade. Você joga no Corinthians, você é o camisa 10 do Corinthians. E você ganha o que você ganha por conta disso. Mas aí, vamos começar a embonecar dentro do campo? Não pode. Não pode ter esse enfeite todo pra cada jogada. Eu sei que é o estilo dele, eu sei que ele tem o drible, ele tem o recurso técnico, mas ele precisa ser mais efetivo no jogo. Ainda mais quando o cenário não favorece. O Ceará, desde os primeiros segundos, marcou alto o Corinthians. O Corinthians começou a perder bola em saída de jogo, pelo amor de Deus. Porque os caras... o Ceará tá aqui me afobando, tá me assustando. Que é isso? Que é isso? Aí o Ceará bota um bloco lá embaixo, retardou todo mundo e falou, vamos apostar no contra-ataque. Aí ele tem Pedro Henrique e Galeano. O que aconteceu? Saiu o gol dos caras, num erro de passe do Yuri Alberto. Aliás, muito erro de passe, mas muito erro de passe. Eu vou salvar alguns jogadores aqui, especialmente dois. Rodrigo Garro. Esse aí tenta, né, cara? Esse aí tenta, ele busca jogo, ele vai, ele cobra falta, ele se indigna, ele tomou um terceiro amarelo inacreditável, porque ele toma falta e aí depois ele se estranha com o cara e o juiz tira ele do clássico contra o São Paulo. Lamentavelmente, acho que foi um cartão assim, descabido, mas esse árbitro é fraco, né? Então você tem que ter cuidado com isso. Agora o Garro, ele é o cara que busca o jogo. E o Dieguinho, né? Que foi a aposta do Dorival no jogo, colocando o Dieguinho mais como um meia ponta, né? Aberto pelo lado direito. Ele não coloca os três zagueiros, né? Por quê? Porque ele iria ter a bola. O Ceará baixa o seu bloco, óbvio que isso ia acontecer. Então ele não precisava de três zagueiros. Não tinha o Ranieri, poderia colocar o Angileri, não. Só que a cagada, na minha opinião, foi ter colocado o André Ramalho e não o João Pedro Tchoca. Deixa ali o Tchoca e o Gustavo Henrique. Pronto, aí você tem Mateuzinho, Matheus Bidu, Maicon, Bidon, Garro e Dieguinho aberto por um lado, né, com o Memphis e o Yuri Alberto. Esse foi o time do Corinthians, que realmente teve a bola, foi propositivo, quase faz um golaço, não foi apenas por impedimento, né, numa jogada em que o Bidon estava impedido, mas ele dá uma casquinha, o Matheus Bidu cruza e o Gustavo Henrique tem sido a principal arma ofensiva do Corinthians, já repararam nisso? O Corinthians tem uma bola aérea ofensiva muito boa e gerou perigo realmente, só que o Ceará foi brilhante até nisso, se defendeu muito bem. E o Corinthians não percebeu que, alçando bola para a área, mesmo com o Gustavo Henrique, que não tá o tempo todo lá, porque ele é zagueiro, né, em bolas paradas sim, mas no andamento do jogo é raro, nesse lance ele até estava e acaba fazendo o gol que é anulado. Mas o Corinthians precisava entender que não era esse o jogo, porque o Ceará tava, cara, muito efetivo no seu sistema defensivo, tava indo muito bem. E aí o Corinthians tinha que tentar alguma coisa, alguma individualidade, e os caras errando o passe, armando contra-ataque, numa displicência. Outra coisa, outro erro do Dorival, com essa escalação, o que ele faz? Ele colocou o Garro até um pouco mais pra esquerda, o Dieguinho um pouco mais pra direita e o Mateuzinho não subiu. Se você quer apostar em cruzamentos, o melhor cruzamento do Corinthians é o do Mateuzinho. O Mateuzinho não subiu no primeiro tempo para fazer uma saída linha de 3 que era completamente inofensiva, porque o Ceará estava lá atrás esperando. E aí ele tinha o André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Mateuzinho ali antes do meio-campo. Ele não subia, porque o Dieguinho estava fazendo essa função
função. Cara, pelo amor de Deus. Aí no segundo tempo o Mateuzinho sobe. Pô, aí os cruzamentos começaram a ser mais efetivos. E aí tem um na cabeça do senhor André Ramalho que ele desperdiça. Outros tantos, a maioria na verdade, o Ceará afastou. Os pouquíssimos em que o Corinthians tinha a possibilidade de aproveitar para parar esse cruzamento, os caras desperdiçaram. Então assim, uma tarde horrorosa do Corinthians, displicente, abaixo, coletivamente ruim, individualmente com jogadores assim, com uma cabeça na lua. E aí eu pergunto, o que o Corinthians quer? Quer esperar terminar o Campeonato Brasileiro? Já vai terminar, rapaziada. Vocês já vão entrar em férias. É isso que vocês querem? Mas tem campeonato ainda, tá? O que aconteceu? Nós ingenuamente pensamos, né, depois das 3 vitórias seguidas, o Corinthians vai brigar por Libertadores, vai... Se deixar, o Corinthians cola lá em Palmeiras e Flamengo. O que os caras pensaram? 3 vitórias seguidas, a gente não cai mais. Agora é semifinal de Copa do Brasil, vamos se poupar. É isso que vai acontecer, vamos só curtir, vamos desfilar enquanto tem um monte de time matando o cachorro a grito, buscando o seu pão de cada dia para querer uma vaguinha na Sul-Americana, para querer escapar do rebaixamento, para querer uma vaga na Libertadores. Olho no São Paulo, hein? Olho no São Paulo, porque o Corinthians não costuma perder em Itaquera, né? Pois é, só que o São Paulo, que também é um desistente da temporada, mas ganhou uma motivação. Ele tá atrás desse G7, o Corinthians não? Vocês imaginem se o Corinthians entrega para o São Paulo em casa. Aí é diferente do que perder para o Ceará, né? Perder para o São Paulo em casa? E vocês acham que o São Paulo vem como? Para esse jogo? Depois de ter perdido, inclusive, nessa rodada para o Bragantino, como mandante na Vila Belmiro. Então, assim, cara, é revoltante. É revoltante porque esses caras ganham uma Babilônia, eles poderiam, pelo menos, ter honestidade com o torcedor que vai lá com mais de 40 mil na Neoquímica Arena para demonstrar um futebol de envolvimento, de entrega, de raça, de garra, que represente a instituição. Mas não, visivelmente estão esperando o tempo passar, o campeonato terminar, para que eles joguem a semifinal da Copa do Brasil. Só que é o seguinte, eles estão ganhando uma pressão para essa semifinal que até então não existia. Porque eu sou um dos que fala, não, o Cruzeiro é favorito, vamos ver o que acontece. Pô, se o Corinthians chegar na final, tá beleza. Só o fato de já ter chegado na semi com esse ano tão turbulento tá legal. Agora não. Rapaziada, vocês vão ter que correr. Vocês não querem a semifinal da Copa do Brasil? É isso que vocês querem? O Brasileirão já era? Pois então que tratem de correr. A semifinal da Copa do Brasil vocês vão ter que correr, porque vocês estão esperando só por isso, né? Então tá, que justifiquem essa modorrentice que tá acontecendo nessa reta final de Brasileirão. Como vocês verem, filho, até o Chico Garcia bravo pra caramba aí, ele que é flamenguista, ele que é gremista barra corintiano, né? Semana passada ele tava bravo com o Grêmio que perdeu pro Corinthians, hoje ele tá bravo que o Corinthians perdeu. Quem não tá, né? Aí eu separei alguns cortes pra vocês das mídias sociais do Mano, do Benja, do Ronaldo Giovanelli, que tava lá na arena, do Dinei também falando. Cara, é um elenco que, mano, sem sal, os caras parece que não tá nem aí. Perder, perdeu. Empatar, empatou. Se ganhar, pô, cara, dá vontade de pegar esses caras e falar um monte na cara deles, mano. Não sei se eles são xingados na saída do túnel da arena, porque os caras colocam aquele negócio inflável ali, então não sei se eles são xingados. Deve ser xingado, tem um. Apesar que aquela área ali é a área do Zenzo, né? Dos torcedores Nutella, não é torcida que cobra veemente, que nem uma Gaviões, que nem uma torcida do Norte, Sul. Então ali, mas os caras merecem. Eu lembro que antigamente, recentemente, 2020, se não me engano, 19, que o elenco do Corinthians sai do aeroporto e vai pro ônibus, os jogadores cara a cara com a torcida ali, quase saíram no pau, os torcedores xingando, os jogadores cara a cara, mano, tipo um palmo assim, tá ligado? Os caras subiram no ônibus, já esses jogadores aí mimados, bando de vagabundo, não sei o que eles treinam, se eles treinam finalização, se eles treinam bobinho, sei lá que eles ficam treinando ali, cara. Porque não é possível, cara, não é possível você chegar e perder pro Ceará em casa. Pra mim era 3 pontos garantidos. Pra mim a gente ia fazer no mínimo 4 pontos essa semana. Então os caras botaram tudo a perder. E nessas horas ele tá tranquilinho nas suas mansões, com seus carrões, contando seus milhões nas suas contas bancárias. E a gente aqui, bravo pra caramba, pra um elenco aí vagabundo. Comenta aí, deixa o seu like, inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, nós.